e na nossa live de hoje nós vamos falar sobre estúdio. Será que é preciso ter estúdio para começar na fotografia newborn? Antes de iniciar essa live, eu queria dar um recadinho para vocês. A gente vai ter do dia 27 de abril ao dia 1º de maio um workshop online gratuito. Vão ser 3 aulas em 3 dias diferentes para vocês poderem acompanhar. Então eu deixei o link para quem quiser se inscrever nesse workshop, tá? É o workshop Domine a Fotografia Newborn e a gente vai ensinar bastante coisa legal, online, gratuito, e no final tem certificado de participação. Então vocês podem se inscrever. Então vamos começar a live de hoje com o nosso tema. Precisa ter estúdio para iniciar na fotografia newborn? Quem acredita que sim, quem acredita que não? Tem muitas pessoas que perguntam sobre esse assunto. Muita gente que está entrando na fotografia newborn fala que já quer começar com o estúdio e me pergunta como funciona. E todas essas dúvidas relacionadas a ter ou não um estúdio para iniciar na fotografia newborn. E o fato é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que não é necessário começar com o estúdio. Não é necessário fazer esse investimento já de cara. A menos que você tenha esse valor para investir, que seja sua prioridade, que você esteja trabalhando para isso. Por que eu falo isso? Porque tem uma série de coisas que você vai precisar entender nesse caminho, nesse processo, e muitas vezes o estúdio ele não necessariamente vai suprir essas necessidades. Para ficar mais claro, vamos contar. A gente estava falando ontem, antes de ontem, que a gente contou a live sobre a nossa história, e a gente falou que a gente começou atendendo na casa do cliente. Eu acredito que a maioria das pessoas começa atendendo na casa do cliente. Por que a gente faz isso? Algumas pessoas porque querem, né, e outras pessoas porque precisam. No nosso caso foi porque a gente precisava. Não tínhamos dinheiro para montar o estúdio e a nossa prioridade, como é que a gente pensou nisso? De que adiantava se a gente fosse tentar abrir um estúdio naquele momento, provavelmente o estúdio teria que ser em casa ou num lugar afastado ou num lugar muito barato que a gente era numa região onde a gente ia poder pagar e não necessariamente como a gente gostaria que fosse. E aí quando você tem que fazer essa escolha, se você vai ter estúdio ou não, de acordo com aquilo que você pode investir nesse momento, você tem que pesar essa escolha. Vale a pena eu ter um estúdio de qualquer jeito agora, só para ter? Ou será que vale a pena eu esperar um ano ou o tempo que você achar que é necessário e poder ter o que eu quero? Ou será que nem vale a pena ter, eu posso seguir minha vida assim? Eu conheço fotógrafos renomados que optaram por não ter estúdio. Então isso é muito tranquilo. Tem gente que trabalha 7, 10 anos sem ter estúdio. Não é um problema não ter estúdio, tá? Principalmente quando você vai iniciar na fotografia newborn. Então foi o nosso caso, a gente decidiu atender na casa do cliente por 1 ano para depois ter o nosso estúdio. E quando a gente teve o nosso primeiro, nesse período de 1 ano, a gente estava programando ou planejando como seria o nosso estúdio. E mesmo assim a gente errou feio no nosso primeiro estúdio. Bel, fale mais sobre isso. Nessa época, inicialmente, a gente trabalhava com a luz natural. Depois, quando a gente foi ver o nosso primeiro estúdio, tudo que a gente queria é que esse estúdio tivesse muita luz natural. Quem trabalha com luz natural sabe a importância de ter um espaço bem iluminado, com bastante espaço para a luz natural entrar, né? Então, quando a gente foi procurar o nosso primeiro estúdio, a nossa visão, lembra que eu falei ontem sobre a gente ser limitado? E muitas vezes a gente tem uma crença. E eu já vou chegar onde eu quero com essa explicação. E a falta de conhecimento faz com que a gente seja mais limitado ainda. A gente tava assim, luz natural, muita luz natural. Aí foi a Dani que começou a pesquisar os lugares. E eu contei na última live também que a gente foi morar no lugar que a gente queria ter estúdio. E aí a Dani começou a pesquisar, só que os lugares legais que ela achava também eram afastados. Não era perto de regiões nobres ou bairros melhores, que eram os clientes que a gente queria atender. E também não era perto de centro. Mas aí um dia ela falou assim, por favor, dá uma chance pra essa casa aqui, vamos lá ver. Beleza, a gente foi lá ver. Quando a gente chegou na casa, era longe, bem longe, eu já fui reclamando o caminho inteiro porque era longe, e ainda mais que a gente saiu do nosso barraco lá pra chegar até essa casa, então o barraco no extremo e essa casa no outro. E aí quando a gente chegou lá, a gente você entrava na sala, foi aquela foto que eu mostrei na última live, entrava na sala e aí tinha um espaço que ia pra uma parte que eles estavam chamando de espaço gourmet, que era tinha uma churrasqueira, ele era todo coberto, teto de policarbonato, vidro, e um
um super espaço que só tinha uma mesinha, tipo uma bancada, uma pia, a churrasqueira. E a gente, quando chegou e olhou, era mais ou menos 11 da manhã, né? Tava um dia nublado, meio nublado, não tava tão nublado, tinha tipo sol entre nuvens, tava um dia claro, gostoso. Quando a gente pisou lá e olhou pra cima e falou, uau, quanta luz natural, que maravilha, a gente quer. Olha, tem vidro pra lá, tem vidro pra cá, o teto é transparente, é excelente, é isso que a gente precisa pra fotografar. Só que a princípio a gente não tinha imaginado que ia fotografar ali, a gente ia fotografar dentro da sala e tinha uma porta-janela, uma porta-janela de correr assim, de vidro, então a gente ia pegar a luz daquele espaço. Quando a gente finalmente mudou, a gente imaginou que aquele espaço do lado ali de fora seria muito melhor. Ele era todo fechado. Só que aí, quando a primeira coisa que a gente teve que fazer, a gente montou tudo ali e depois foi ver a questão do ar-condicionado. A gente precisou de um ar-condicionado de 36.000 BTUs para dar conta do espaço, porque... E ele não era um espaço grande, era pequeno, mas era alto. Era alto. O teto de policarbonato, o que acontece com ele? Ele não segura a luz, então quando entrava sol, entrava muita luz. Não entrava o sol lá dentro, ele ficava como se fosse um difusor, mesmo assim entrava muita luz de todos os lados. Isso começou a ser um problema, a gente teve que mandar fazer uma estrutura para fazer como se fosse uma cabana para poder segurar um pouco da luz, bloquear um pouco da luz. A gente colocou chapas de isopor, fazendo tipo uma cabana mesmo. Eu nem sei se a gente tem foto disso. A luz ficava chapada, então vinha luz de todos os lados, ou seja, o que a fotografia precisa? Luz e sombra para ficar bonito, para ter volume, para ter contorno. E nesse caso só tinha luz. E ficava chapada, porque vinha de todos os lados. E aí a gente teve que inventar uma gambiarra para conseguir conter um pouco dessa luz e deixar com que ela viesse somente de um lado, não de cima, da direita, da esquerda, da frente, de trás, de tudo quanto é lado. Então a gente teve que fazer um esquema ali e segurar essa luz. E o que aconteceu foi a gente ter estúdio antes de saber exatamente o que a gente precisava para ter um estúdio. Então a gente caiu no conto de que, né, naquela crença limitante de que precisava de muita luz natural, de que o espaço que a gente imaginou lá ia dar para fazer tudo, não deu, então a gente teve que dividir em duas partes. A gente foi tendo uma série de problemas. Gastou muito dinheiro, porque a gente chegou lá e percebeu que o técnico do ar-condicionado falou: vocês vão colocar esse ar de 36.000 BTUs e ainda não vai ser suficiente, porque onde tem muito vidro e policarbonato, vira uma estufa. Então, quando tá quente, é muito quente. Quando tá frio, é muito frio. Quando chove, o barulho parece que tá caindo granizo, porque o policarbonato faz muito barulho. Então, não era legal. É, uma péssima escolha. A gente ficou um ano assim. Mas tudo bem, né? Funcionou. Mas se a gente tivesse pensado melhor antes... Planejado melhor, tivesse estudado mais, tivesse mais conhecimento, não teria cometido esse erro. Exatamente. Não teria tanta dor de cabeça, não tinha enfrentado tanta coisa. Ou seja, a gente poderia ter atendido na casa do cliente por mais um tempo. Todo fotógrafo já fez uma gambiarra, sim. Todo fotógrafo já fez. Gente, vocês não têm ideia dessa gambiarra que a gente fez? Ela era horrível. A gente teve que pedir para era um negócio de... Como é que é o nome da pessoa que faz? Serralheiro. O serralheiro fez uma estrutura... E a gente cobriu com essa estrutura, chapas de isopor. Imaginem uma mesa. Ela era bem parecida com uma mesa, só que alta, né? Pra dar pra gente entrar embaixo e vazada, assim. E aí a gente colocava isopor em cima e em uma das laterais. E ela ficava encostada na parede no fundo. Então, pra quê? Pra luz vir só de um lado, né? Pra gente conseguir conter. Isso não foi 100% suficiente, mas ajudou bastante. Então, se a gente soubesse melhor sobre iluminação, sobre uma série de coisas antes, isso teria sido bem mais fácil na hora de escolher. Por isso que a gente sempre bate na tecla de que não adianta começar invertido. O que é começar invertido? Quando você não tem tanto conhecimento e começa, você vai errar muito mais do que se você tem mais conhecimento e começa. Por isso que a gente fala, invista primeiro em conhecimento, porque aí você não vai patinar do jeito que a maioria das pessoas vai patinando. Porque a gente vai adquirindo o conhecimento depois e patina muito, gasta muito mais dinheiro. É aquela história, não coloque a carroça na frente dos bois. Ou seja, não adianta você sair, você não tem conhecimento. A menos que você queira puxar os bois. Senão você vai puxar os bois, vai fazer besteira. Se você não tem conhecimento suficiente, você vai tomar decisões ruins. Você vai comprar um monte de prop, roupinha, um monte de coisa desnecessária. Você vai fazer um estúdio de uma forma que não vai ser a melhor, não vai ser tão funcional. Você vai acabar gastando dinheiro à toa.
você vai se desgastar, e isso pode fazer com que você desanime da fotografia ou perceba que, meu negócio não me traz retorno, eu só invisto, eu não vejo a cor do meu dinheiro. Será que é porque você ainda não tem conhecimento suficiente e está fazendo investimentos ruins? Está gastando o seu dinheiro em um monte de coisa que não é necessária, e o que é necessário você não está investindo, que é conhecimento. A gente fez isso. Aliás, a diferença é que a gente investiu em conhecimento, mas foi uma coisa tão atropelada que a gente comprou um monte de coisa que não precisava. É porque a consciência do investimento em conhecimento, ele começa a vir depois que você já investiu em quase tudo que você podia erroneamente. E aí você chega... Ó o que acontece com a maioria do ser humano. Você investe em conhecimento quando você já não tem dinheiro para mais nada e pensa, cara, agora eu me ferrei. Daí você... Essa coisa da gente emprestar cartão e tal, vem nessa hora que você fala, eu preciso investir nesse curso, porque senão é a minha última cartada, porque eu não sei mais o que fazer. Normalmente, a gente já fez isso, não vou negar. Tanto que quando a gente fala de tudo que a gente está proporcionando, tanto gratuitamente quanto no nosso curso online pago, o nosso curso online, para vocês terem ideia, hoje ele tem 40 módulos, tem mais de 156 aulas, mais de 25 horas de conteúdo. Além de, dentro dele, tem 11 sessões completas com recém-nascido. Tem sessão completa com recém-nascido na casa do cliente, que a gente mostra desde o momento que a gente está fazendo a mala até o momento que a gente está montando tudo na casa do cliente. Tem sessão completa sem assistente, que eu mostro tudo que dá para fazer sem assistente e que eu consigo fazer a transição de pose tudo sozinha, que eu consigo, querendo dizer que dá para fazer. Tem sessão completa com recém-nascido com ênfase no ângulo, enquadramento e iluminação, e tem várias sessões, eu acho que são 6 ou 7, com ênfase em transição de pose e posicionamento, que é para você dominar mesmo de A a Z o posicionamento na fotografia newborn. Tem transição de poses diferentes em cada sessão que você vai ver. Todas as poses são mostradas. O conteúdo, assim, é como se fossem uns 7 workshops presenciais, e acho que ainda ia faltar conteúdo nesses workshops. É porque não é só isso. A gente ainda colocou como bônus. Por que eu falo que é bônus? Porque o curso, ele tá falando sobre o posicionamento e sobre o bebê em si, sobre a sessão de recém-nascidos, no contexto geral. Então, você vai conhecer tudo sobre o bebê, sobre lidar com seus clientes, e a gente adicionou um módulo bônus sobre marketing e vendas. Tudo que a gente faz aqui no estúdio que fez com que a gente saltasse de R$1.000 em vendas por ensaio para 4.000 em média de vendas por ensaio. Então, a gente explica como é que a gente fez isso, explica como é que a gente faz todo o nosso processo de vendas, tem um módulo extra para falar de mídias sociais, para explicar como é que a gente lida com isso, para atrair clientes. E além disso, para a próxima turma ainda vai ter um módulo extra. Então, esses 40 módulos que a gente tem até o momento é o que já existe. Vai ter mais. Vai entrar um módulo bônus sobre planejamento financeiro, onde vocês vão aprender a base que vocês precisam para ter um planejamento financeiro, inclusive precificação. Como calcular seu preço. Vai ter uma planilha disponível, essa planilha é exclusiva para esse curso, disponível para vocês baixarem, colocarem os dados de vocês e entender como fazer a precificação dos ensaios de vocês. É sensacional. Voltando para a questão do estúdio. Que tipos de estúdio existem? Vamos lá. Existe o estúdio móvel. Por exemplo, o estúdio móvel é quem não tem estúdio e vai até a casa do cliente e monta um estúdio na casa do cliente. Isso é o que eu chamo de estúdio móvel, porque você tira o estúdio da sua casa, leva para o cliente, monta, desmonta e traz na mala. O estúdio móvel, ele cabe na mala. Imagina se tivesse uma van. As pessoas, vou te interromper, as pessoas estão perguntando quando que vai ter a nova turma do curso. É dia 4 de maio, abre a turma. Eu vou até deixar aqui o link para pré-inscrição. Quem quiser já pode fazer a pré-inscrição. Por que eu tô falando isso? Porque no domingo, um dia antes da turma abrir, eu vou mandar um e-mail para as pessoas que estão pré-inscritas, para elas saberem o que elas têm que fazer para conseguir a vaga no curso, tá? Então, eu vou deixar um link aqui e quem quiser pode fazer a pré-inscrição. Então, assim, existe, primeiro, o estúdio móvel, que é esse, que a gente sai de casa com ele na mala, chega na casa do cliente, tira da mala, faz a sessão e volta. Existe o home studio,
O home studio foi o primeiro estúdio que a gente teve, por exemplo. O que é o home studio? É a pessoa que quer ter um estúdio e às vezes não quer gastar ou não tá podendo gastar com isso, mas tem um espaço em casa que daria para fazer um estúdio. A primeira casa que a gente foi, o primeiro estúdio que a gente teve foi um home studio. A gente montou o estúdio em casa. A gente alugou a casa pensando nesse espaço, porém, ela estava lá, o espaço disponível e a gente usou esse espaço. Então dá para fazer isso em casa, tá? Tem gente que tem muito espaço vago em casa, uma sala que não tá usando. Eu já vi gente ter estúdio em quarto. Eu não vejo problema nenhum nisso, desde que você consiga gerenciar isso com o seu cliente, para que ele não passe, por exemplo, no meio da sua casa. Às vezes tem alguma coisa lá que, né, um cachorro que vai pular no seu cliente, enfim. Tem só que tomar esse tipo de cuidado. A gente tem cachorro e quando a gente ia casa tinha Elas atacariam os clientes, certeza. Elas ficavam no andar de cima. Então, enfim, você tem que saber lidar com o espaço e com o cliente, verificar se vale a pena ter esse estúdio em casa, o home studio, ou não. Home studio, eu já tive. Estúdio móvel, que é atender na casa do cliente, eu já tive. O que aconteceu com o nosso home studio? Por que a gente saiu do nosso home studio? Quando estava chegando perto de fazer um ano, que era o contrato de locação que a gente tinha, isso é uma coisa que você sempre tem que averiguar também, contrato de locação, se você for alugar um espaço. A gente estava pensando em alugar outra casa. A gente começou a procurar casas. Por que a gente queria sair dali? Por causa dessa coisa do teto de policarbonato, do ar-condicionado. Chegava verão, a gente tinha que agendar a sessão 8 da manhã para liberar o cliente no máximo até meio-dia, porque quando chegava 1 hora da tarde, da 1 até as 3 da tarde, no sol, em dias de verão, chegava a fazer 56 graus lá dentro. Como que eu sei? Porque a gente tem um medidor. Ele ficava lá e chegou a fazer 56 graus. Então a gente tinha que marcar bem cedo no verão. E no inverno a gente tinha que ligar o ar-condicionado e ligar 2 climatizadores, às vezes até um aquecedor para que a temperatura chegasse no ideal antes do ensaio. A gente levava quase 2 horas para aquecer o espaço. A sorte é que a gente morava lá, né? Porque era só descer e ligar. Então, a gente estava procurando outra casa. Por que a gente desistiu de alugar uma casa? Porque no meio desse processo, a gente foi dar um curso em Foz do Iguaçu. Quando a gente chegou em casa, 1 da manhã, a gente deu o curso, acabou às 5 da tarde. Às 7 a gente pegou a estrada, chegou aqui 1 hora da manhã e a nossa casa tinha sido arrombada. Desse dia em diante, a gente já estava decidida que não ia mais fazer estúdio em casa. Por causa da segurança, só por isso. Tinha câmera, mas ela não funcionava. Se funcionasse, não ia ter dado em nada, né? Tinha pra roubado do mesmo nossa jeito. sorte, ninguém entendeu o quanto valia os props. Eles saíram pela parte do estúdio. Eles arrombaram a porta e saíram pela parte do estúdio. Não levaram nada do estúdio. Levaram TV, coisas pessoais, nossa, roupa, coisas assim. Mas não levaram coisas do estúdio, mas procuraram. Inclusive, toda vez que eu saía de casa, foi o que deixou a gente mais tensa. Toda vez que a gente saía de casa, por alguma razão, eu fechava meu notebook e colocava no guarda-roupa, embaixo de umas coisas, assim. Eu fazia isso sempre. E era o único lugar que estava revirado quando a gente voltou. Só que o computador estava comigo, né? Porque eu levei pro curso. E aí a gente ficou muito assim, nossa, parece que a pessoa já tinha visto a gente fazer isso. Então a gente decidiu ir para uma sala comercial, que aí vem a terceira opção de estúdio, que é um espaço comercial. Isso pode ser uma sala, pode ser uma casa comercial, às vezes você aluga uma casa só para isso. E aí você tem que pensar em como vai ser o processo para você estruturar esse espaço. O nosso primeiro estúdio em sala comercial também não foi dos melhores, mas no momento em que a gente alugou, a gente estava apaixonada pelo espaço e acreditou que aquele era o espaço da vida. A gente alugou assim de um dia para outro, né? A gente chegou de viagem, era madrugada de sábado para domingo, a gente chegou e tinha entrado lá no sobrado que a gente morava. Aí no domingo eu encontrei alguém para trocar a porta lá e arrumar o que tinha acontecido lá nas portas, arrombado. E eu comecei já a procurar na internet algum lugar para alugar. E eu achei num prédio, a gente foi olhar uma sala e o porteiro desse prédio falou: olha, tem uma outra sala aqui para alugar, vocês querem dar uma olhadinha? E assim, já na segunda-feira a gente achou esse espaço. Então foi de um dia para o outro. Falei, não, é esse, beleza, vamos sair daqui o mais rápido possível. E foi isso que a gente fez.
Então foi uma decisão até boa esse lugar, mas poderia ter sido melhor. Mas como a gente não teve tempo e fez tudo às pressas, a gente acabou não tendo tempo e teve, na verdade, um pouco de sorte de encontrar esse lugar, assim, de um dia para outro. Pago mais caro no meu aluguel para poder ter um home studio. Deixa eu colocar aqui. Geralmente, Para mim é muito mais quando, favorável do que ter um estúdio fora. quando a gente estava vendo uma casa maior para ter estúdio, nós estávamos vendo. A gente percebeu que o aluguel seria mais caro, porque a gente teria que ter um espaço maior, então isso sairia mais caro. Só que não tão mais caro quanto ter uma casa alugada, um apartamento alugado e um estúdio alugado. Ou seja, se juntasse esses dois, seria mais caro. E entra o que a Pamela disse, né? Que ela paga um pouco mais caro para poder ter home studio. Era o que a gente estava buscando na época. Mas não são duas despesas, Mas não são uma duas só. despesas. Tanto que quando a gente mudou para o primeiro estúdio comercial, a gente também mudou para um apartamento. E aí a gente veio para um bairro nobre, em Curitiba. O estúdio para um bairro nobre e a gente veio morar perto do estúdio também. Então o aluguel era caro do estúdio, somado com o aluguel, dava um pouco mais do que o dobro do que a gente pagava lá no home studio, né? É verdade. O espaço era menor ainda. A gente começou a gastar mais que o dobro. Um pouco mais que o dobro. Não estávamos 100% preparadas para gastar o dobro na época, mas foi o que a gente pensou em relação a ter mais segurança e foi principalmente psicológico, né? Porque daria pra gente ir pra uma outra casa mais segura, mas a gente ficou com tanto medo, foi bem ruim. E nessa mesma época eu tinha começado a fazer faculdade de fotografia, não conseguia. A Bel foi um dia pra aula. Ela falou, não, fazer... Porque a Bel não acabou... A outra faculdade que a Bel tava fazendo, ela acabou desistindo. E ela falou, eu queria fazer uma faculdade. Daí foi fazer fotografia, foi um dia pra aula. Porque começou a semana de aula quando eu tava em Foz. A gente chegou no domingo, segunda eu teria aula. Eu não conseguia, porque eu ficava imaginando as pessoas lá dentro. E o mais engraçado é que a sensação que eu tive é de que eu vi os caras lá dentro, eu via, parecia que eu... Não sei explicar pra vocês. Aí no primeiro dia foi uma pessoa ficar lá com a Dani pra eu poder ir pra aula, porque eu ficava com medo de ela ficar sozinha e eu ir pra aula, era noite. No segundo dia eu falei, cara, eu não vou conseguir. Não vai dar pra todo dia vir alguém aqui e ficar com você como se fosse babá, né? E a Dani nem queria, mas eu falei, eu não consigo ficar bem na escola. Eu não consigo ficar bem na faculdade dessa forma, então não foi dessa vez. A pessoa perguntou assim, então não vale a pena ter um estúdio alugado? Vale, mas você precisa ter um fluxo e você tem que estar preparado financeiramente para ter um estúdio. Se não quiser que aconteça igual a gente, que depois de 2 meses no primeiro estúdio, a gente achou que ia ter que entregar o estúdio. Porque não tinha dinheiro, ou seja, só vale a pena você ter um estúdio... É porque não é só o aluguel, né? É porque as pessoas normalmente quando pensam, vou alugar. Ok, é R$1.000 o aluguel, só que não é só o aluguel, você tem que montar o espaço. Às vezes você tem que pagar condomínio, você tem que pagar internet, você tem que pagar várias coisas de uma sala alugada. Fora isso, você vai ter que comprar móveis, você vai ter que ter armário para armazenar as coisas. Por mais simples que seja, tudo isso vai bastante dinheiro e sempre vai muito mais do que você está planejando. Você planeja, vou gastar tanto, você vai gastar uns 50% a mais do que você imaginou. Aqui com a gente certeza. gastou 100% a mais do que tava a gente, querendo. Super planejando aqui. A gente tá no estúdio novo, que a gente se mudou pra cá em outubro. Eu falei, não, a gente vai gastar um tanto. Beleza, não pode gastar mais que isso. A gente super planejou, tava lá com as meninas do design, ajudando, tudo. Gente, a gente gastou o dobro. Então, você tem que estar bem preparado pra isso. Tem uma pergunta aqui, ó. Quando a gente ia na casa do cliente... Quanto tempo antes a gente chegava para montar tudo? Primeiro, quando a gente morava no bairro afastado, eu tinha que calcular baseado no trânsito. Porque, como era longe, mesmo sem trânsito, eu levava muito tempo para chegar. Teve casos em que eu levei 2 horas, teve caso em que a casa era num condomínio, e às vezes os condomínios aqui em Curitiba, de casas mais fodonas, assim, eles são mais afastados. Então, nesses casos, se eu tivesse qualquer problema no trânsito, eu levava até mais do que 2 horas. Eu cheguei a atrasar, mesmo tendo
planejado porque ficou parado o trânsito por alguma Mas razão. a gente sempre planejava de chegar na casa do cliente, tipo, meia hora antes. Na época que eu marcava na casa do cliente, no primeiro ano, eu chegava no horário que eu marcava. Tentava, né? Depois disso, hoje, atualmente, quando a gente vai para fora de Curitiba atender um cliente que vai na casa dele, eu marco, por exemplo, um ensaio às 10 e pergunto para ele se eu posso chegar em torno de 30, 40 minutos antes para montar tudo. 30 minutos antes é suficiente, mas 40 minutos antes é para você somar tudo que você precisa de sair do carro e tal, porque para montar tudo vai menos de 30 minutos. Só que você tem que subir, você tem que, às vezes, trocar de roupa, né? Porque você vai ficar saindo do carro, carregando coisa e tal. A menos que você tenha um funcionário só para ficar fazendo o carregamento. Mas a gente tem esse prazo. Agora vamos falar aqui quais os benefícios de não ter estúdio. A gente vai falar sobre as duas coisas, tá? Quais os benefícios de não ter estúdio? O maior benefício de não ter estúdio é custo. Você evita de ter custos fixos e variáveis de um estúdio, que na maioria das vezes esses custos são altos. Que custos são esses? Tem o custo da locação, se você estiver alugando espaço, tem o custo da internet, tem o custo da TV ou da Netflix, do que você quiser colocar para o seu cliente. Tem um aluguel. Água, telefone, se você for colocar, mesmo se você não tiver uma linha fixa, você vai ter que colocar o seu celular ali. Não vai precisar dos móveis, de toda a estrutura. Então tem uma série de custos aí fixos e variáveis que você já evita. Você vai ter custos trabalhando na casa do cliente também, porque você tem o deslocamento, tem a gasolina, o desgaste do carro. Mas é muito menor do que... E você vai ter o desgaste físico maior do que ter estúdio. Mas o maior benefício de não ter o estúdio, principalmente para quem está começando, é você evitar todos os custos que um estúdio traz com ele. E evitar um investimento, por exemplo, você começa na fotografia newborn, aí está lá trabalhando um tempo e percebe, gente, não é para mim, eu não gosto de fotografia newborn, não é isso que eu quero. E se você tivesse montado um estúdio, tivesse investido em um monte de coisa, você teria perdido esse monte de coisa, que por mais que você revenda essas coisas depois, você gastou dinheiro e não recupera. Então é uma forma de não gastar tanto no seu investimento. Veja, por exemplo, o que eu falei na live anterior, na live da nossa história, que a gente passou um ano economizando dinheiro para poder ter estúdio e com esse dinheiro que a gente economizava tanto para poder ter estúdio, a gente investia em conhecimento. E mesmo assim a gente conseguiu errar no primeiro estúdio. Então, mesmo você tendo conhecimento, pode ser que você falhe em algum momento. Você vai aprendendo também lá no campo de batalha, né? Na hora que você entra no seu dia a dia, na sua vida com aquilo. Então, o que você pode fazer nesse primeiro ano, por exemplo? Tô falando de ano porque normalmente, pelo menos para nós, os ciclos, eles acontecem anualmente para nós. Cada ano acontece alguma coisa diferente. E é sempre em outubro que tem uma mudança. E não é que acontece, é que a gente define, é como se fosse o nosso ciclo. O ano começa. O ano para nós começa sempre em outubro. E então o que você pode fazer nesse primeiro ano? Não ter estúdio para quem está começando, atende na casa do cliente, aguenta firme, não é fácil, é desafiador, mas com isso você pode investir mais em conhecimento. Quando você investe mais em conhecimento, você consegue investir melhor no equipamento, você consegue investir melhor nos próprios acessórios que você vai comprar para não errar tanto. Você consegue fazer tudo com muito mais, ser muito mais assertivo em tudo do que se você simplesmente investir no estúdio e aí começar a patinar dentro do seu estúdio. E outra, se você, por exemplo, acaba de montar o seu estúdio, tal, gastou uma grana ali, aí de repente você começa a não ter um fluxo de cliente porque você está começando, começa a acontecer um monte de coisa, você acaba desanimando e quebrando a sua empresa. Então, tem que ver muito bem o que vocês vão fazer para acabar não perdendo essa motivação. Porque vale muito mais a pena você começar e passar um tempo atendendo na casa do cliente. Eu sei que é difícil, porque, assim, vai na casa do cliente, aí você tem que montar todas as coisas, separar... Peraí que a gente vai chegar agora aqui, ó. Como fazer? Tá. Não como fazer. Por exemplo, vou colocar aqui algumas perguntas para que a gente vá respondendo e que tenha a ver aqui com o assunto. Tá. É melhor fazer a sessão no estúdio ou na casa do cliente? Cri, cri.
Gente, não importa onde você vai fazer a sessão. A melhor coisa é você saber mesmo dominar aquilo que você está fazendo, a técnica, e independente de onde vai acontecer a sessão, você vai conseguir fazer uma sessão incrível. Eu vou mostrar aqui uma imagem. É porque assim, se você ainda não domina a técnica, você não está preparado, a sua sessão não vai ser boa, nem no estúdio, nem na casa do cliente, não importa onde seja a sessão. E agora, se você domina a técnica, se você sabe dominar tanto não só o posicionamento, mas você sabe lidar com os pais, você conhece como funciona a sessão newborn, domina isso, você pode estar em qualquer lugar que você vai conseguir, mesmo que seja um lugar improvisado, você vai conseguir realizar uma sessão muito boa. Ó, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar aqui algumas imagens de uma sessão que foi feita na casa do cliente. Essas imagens aqui foram feitas na casa do cliente, na sessão que a gente fez para o nosso treinamento, inclusive. Foi tudo feito na casa do cliente. Ou seja, você pode sim fazer na casa do cliente, sem nenhum problema, uma sessão incrível, tá? Tá mudando aqui agora. É que tá com delay aqui. Então, não há necessidade de se preocupar com isso. Ah, mas e se eu fizer a sessão em casa é melhor? Ou se eu fizer a sessão no estúdio é melhor? Não, depende da técnica. E aí, onde quer que você esteja, você vai conseguir realizar um ensaio, tá? Um ensaio legal. E hoje em dia, a gente consegue ter a mesma qualidade. Se a gente for na casa do cliente ou se a gente fizer no estúdio, a sessão fica com a mesma, exatamente com a mesma qualidade, fica igualzinha. E aí quem olha as fotos não sabe se foi feito na casa do cliente ou foi feito em estúdio. Vamos lá. Essa foi uma das perguntas. Então, independe de onde você vai fazer. Se você domina a técnica, você vai dominar qualquer espaço que você vai realizar a sessão. Agora, uma pergunta que é assim, se você não tem estúdio, como é que eu posso fazer se eu não tenho estúdio, vou atender na casa do cliente? Como é que eu faço isso, né? De quanto em quanto tempo eu posso atender um newborn na casa do cliente? Eu sugiro, pelo menos no meu ponto de vista de quando eu estava atendendo só na casa do cliente, que eu não tinha estúdio, que você reserve só que você reserve não, que você agende só uma sessão por dia até que você comece a entender como isso funciona. E eu tô falando isso, gente, uma sessão no dia, não como se eu atendesse todos os dias nessa época. Mas existiam situações em que o cliente queria um dia que eu já tinha alguma coisa marcado e eu tinha o resto da semana livre, por exemplo. Então eu sugiro que você tente marcar só um no dia. Por quê? Lembra que eu falei que dependendo da ocasião, eu levava até 2 horas para chegar na casa do cliente? Então calcule, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, já são 4. Eu marcava um ensaio 2 da tarde, um exemplo. Eu saía de casa meio-dia. Chegava lá 2 da tarde, levava 4 horas no ensaio, por exemplo, saía de lá 6. Isso quando eu levava um tempo bom. No começo, quando você tá começando sua sessão newborn, sempre demora. Vai demorar lá uma média de 4 horas. Aí pensa, você demorou 1 hora pra chegar. 1 hora e pouco pra chegar. Aí pra voltar você também vai demorar mais 1 hora. Eu cheguei em casa 8 horas, já teve caso que eu saí assim, cheguei... Já gastou 6 horas aí. Então, aí imagina como é que você vai ter estrutura para atender outro cliente na casa dele. Não tem como. Fora que pode acontecer imprevisto no caminho, você pode atrasar no seu cliente. Eu já tive um caso que eu saí de casa às 10, porque eu devo ter marcado 1 hora e fiquei com medo de atrasar. E às vezes, gente, você chega lá no cliente 1 hora, você não almoçou, você comeu qualquer coisa ali no carro. Então, acontece não é por mal, mas às vezes o cliente esquece também a gente sempre, depois disso, a gente começou a levar o kit. A gente vai dar uma dica. Gente, quando vocês forem atender na casa do cliente, levem no carro de vocês, leva um kitzinho, assim, por exemplo, a gente leva kit água. Fome. A gente leva água, a gente leva, tipo, um sanduíche, alguma coisa assim, que a gente possa... A gente não farofa na casa do cliente, tá? Mas a gente deixa no carro, assim, porque se acontecer, por exemplo, tá passando do horário, ou, sei lá, a pessoa não te ofereceu nada, não é porque ela é muquirana, mas é porque às vezes ela tá tão empolgada ali na sessão que ela esquece de oferecer, enfim, e você tá com vergonha de pedir uma água, alguma coisa, então a gente sempre tem tudo no carro, assim. Tanto água quanto comida. Tem sempre os 2 tipos de pessoa. Tem o tipo de pessoa que faz um banquete e tem o tipo de pessoa que esquece, porque ela tá distraída mesmo, tá? Teve vários clientes que a gente foi, assim, que eram fora de Curitiba, principalmente em Santa Catarina, quando a gente atende muito cliente lá. Minha barriga ronca alta. Aí a pessoa fez almoço pra gente, foi super legal, assim.
Já aconteceu várias vezes. E geralmente é o marido que cozinha e ele cozinha bem. Então a gente já almoçou várias vezes, assim. Foi Normalmente é a bem galera legal. de Santa Catarina que faz Santa isso. Catarina. É porque a gente atende mais lá. E já aconteceu também de a gente chegar, assim, estavam tomando café da manhã, e falar, vem tomar café da manhã, porque a gente saiu, tipo, 5 da manhã aqui de Curitiba pra ir lá pra Santa Catarina, pra fazer as fotos. A gente chegou lá, tomou café da manhã com o cliente. Passa vergonha que a barriga dela fica muito alta. Bom, se o cliente já percebe que tá passando fome, ai, tem que oferecer uma coisa. Gente, olha, teve uma pergunta legal aqui, peraí. Vocês levam flash e sombrinha quando vão na casa do cliente? Hoje sim, desde que a gente utiliza flash, sim. Mas quando a gente ia no início, não. No início, eu usava só a luz natural, aí teve algumas vezes em que isso atrapalhou muito e eu comecei a levar um softbox quase igual a esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse que a gente tá usando aqui, ó. Ele tem... Vou mostrar para as pessoas aqui do Instagram. Ele tem esse softbox. mais ou menos 90... Não é 60 por 90, ele é menor. 40 por 60, talvez. Tem uma luz de LED ali. Uma lâmpada de LED. 40 por 60 e tem uma lâmpada de LED. Era bem parecido com esse, só que, nossa, dava um trabalho pra montar. Porque ele era de vareta. Esse aqui é bem facinho, esse modelo que a gente comprou. É tão facinho que desmonta sozinho agora. Ai, mas ele é muito jaguar, assim, ele é bem ruinzinho. Ele monta tipo guarda-chuva, assim, é bem facinho montar e desmontar. Ó, deixa eu mostrar. Só que na época... Prestem atenção aí no rosto da Dani, só pra vocês entenderem a diferença sem que ele faz. luz, com luz. Então, ele ajuda, ilumina bem. Ele ajuda sim, tá? E é uma lâmpada de LED e eu paguei, sei lá, paguei barato nele. Não lembro quanto, mas acho que eram uns... Eu comprei com 2, assim. A gente comprou pra gravar os vídeos, Eu comprei um kit não youtuber, veio foto 2 softbox desse com lâmpada. Mas então, na época eu levava um desse pra auxiliar na luz. E depois, eu comecei a usar flash, tem o que, 2 anos? Uhum. Mais ou menos, né? Desde que eu comecei a usar o flash, eu tenho levado o flash, sim, na casa do cliente. Sem dó nem piedade. Levo, que é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Já tive cliente que me obrigaram a ficar pro almoço. A gente também. Mas a comida era bem boa, por sinal. Então não foi nenhum sacrifício. Tem uma coisa que as pessoas sempre perguntam também quando a gente vai na casa do cliente. Qual é o melhor horário para marcar a sessão quando você vai na casa do cliente, né? Gente, é o horário que você está disponível e o horário que o cliente está disponível. Essa coisa de perguntar que horas o bebê dorme, o recém-nascido, ele não tem rotina ainda. Um dia ele pode dormir mais de manhã e no dia seguinte ele pode dormir melhor à tarde. Você nunca vai saber. Quem aqui nunca passou por uma situação da mãe chegar e falar assim, nossa, ele só dorme à tarde. E aí você marca a tarde e o bebê não pregou os olhos. Daí a mãe fala assim, nossa, hoje dormiu a manhã inteira. Hoje ele dormiu, não sei o que aconteceu. Porque o bebê ainda não tem uma rotina. Apesar que, assim, o bebê recém-nascido, ele dorme bastante. Mas ele ainda não tá com uma rotina definida. Noite, dia, manhã, tarde. Não tem isso. Então, não adianta. A gente sempre marcou os ensaios de acordo com o que a gente achava melhor pra nós. Porque o bebê pra ainda nossa não logística. Tem E também pro cliente, quando era na época do cliente. Por exemplo, que horas é melhor pra você? De você vai manhã chegar ou à lá... tarde? Você vai chegar lá 9 da manhã, mas a pessoa tem que fazer alguma coisa nesse horário, tem uma rotina que... Então, para não atrapalhar a rotina do cliente, eu sempre perguntava qual era o melhor horário para ele, tá? E no estúdio, o melhor horário é o que eu defino para mim. Antes eu marcava 9 horas da manhã em estúdio. Porque a gente fotografava com luz natural. E aí a gente sempre precisava ter um padrão de luz, ou seja, à tarde a luz era diferente da luz de manhã, então a gente sempre marcava de manhã para manter a mesma luz. E agora que a gente trabalha com flash, a gente pode marcar qualquer horário. E a gente gostava de manhã também, porque podia ser sempre à tarde, né? Mas a gente marcava de manhã porque na nossa cabeça, de novo, crença limitante, era melhor de manhã porque você tá batendo o pé aí no negócio. Era melhor de manhã porque aí a gente concluía o ensaio e tinha a tarde inteira para trabalhar em outras coisas, inclusive se quisesse marcar outro ensaio. Eu nunca gostei de marcar 2 ensaios no mesmo dia. Isso é uma coisa minha. E aí a gente ficava nessa crença de que de manhã a gente fluía melhor o dia. E depois disso, depois que a gente mudou principalmente para esse novo estúdio aqui, a gente começou a marcar à tarde. E tem fluído melhor o nosso dia com sessões à tarde. Só quando o cliente prefere de manhã, a gente vem. Eu tenho dado a opção para os clientes. Ele prefere 9 da manhã ou 2 da tarde. E ele vai decidir. A maioria prefere a tarde, então a gente vê à tarde e flui perfeitamente bem para nós dessa forma. E aí, o que acontece? A gente tem uma pesquisa que a gente está fazendo com
os fotógrafos que nos seguem, não só os nossos alunos, mas também as pessoas que nos seguem nas redes sociais. E a gente tem feito um estudo de caso com eles, um estudo de caso no sentido, quantas pessoas têm estúdio, quantas não têm? E a maioria das pessoas, mais de 50% das pessoas não tem estúdio. E desses 50%, mais de 20% não pretende ter estúdio na vida. Então, só para vocês entenderem, 20% não. 13%, me desculpe. A maioria prefere ter um estúdio. A maioria quer, Os que não tem no tem, momento, quer mas ter tem um o sonho de ter o estúdio. E aproximadamente 13% das pessoas que não possuem estúdio preferem continuar não possuindo um estúdio. O resto, 87%, gostaria de ter um estúdio. Eu acho mais fácil ter um estúdio, assim, claro, você precisa de um fluxo, precisa ter um aporte financeiro para conseguir manter um estúdio. Mas é muito mais prático, porque tudo que você quer tá ali ao seu alcance, sabe? Tá do seu lado. Você não precisa pegar todas as coisas, organizar, põe no carro. Chega na casa do cliente, tira do carro, leva para casa dele e organiza lá. Faz a sessão, desmonta tudo, desce ou coloca no carro. Chega em casa, tira do carro e organiza tudo de novo. Isso é bem cansativo, mas no começo, quando a gente precisa, vale a pena. A gente fez isso por um ano e valeu a pena. Vou pedir uma gentileza, tanto pro pessoal que tá aí no Instagram, quanto para o pessoal que tá aqui no Face. Tem já a postagem lá no Instagram. Vamos mostrar aqui, porque já deve ter publicado. Eu gostaria muito da ajuda de vocês, da colaboração de vocês para isso. É o seguinte, tem uma publicação lá que a gente chama de Insight da live de hoje, né? E eu gostaria que vocês comentassem lá nessa publicação qual foi o maior insight, qual foi o maior aprendizado sobre a live de hoje. Uma pessoa estava perguntando aqui, e se eu usar o flash direto na câmera, dá para usar ou é muito forte para o bebê? Cientificamente é comprovado que o flash não faz mal, não prejudica o bebê. Só que se for muito forte, acontece como com a gente, assim, se tem um flash, uma luz muito forte, a gente fica meio cega, assim, momentaneamente, causa aquela cegueira momentânea. E pode ser desconfortável, porque é ruim, assim, uma luz muito forte nos olhos da pessoa. Mas o flash, por exemplo, que a gente usa hoje em dia, que é o Einstein, se você ficar olhando ali pra sombrinha e tiver o disparo do flash, é super suave e o bebê não sente, não percebe, nem você percebe. Pronto, pode estar de olhos abertos, tá? Então não tem problema, eu acho muito forte. Não funcionou. Depois você põe, então. Não, mas eu já vou postar porque eu vou pedir pro pessoal ir pra lá, porque a gente aqui já encerrou a live de hoje, que era para falar sobre estúdio, né? Sobre ter ou não estúdio. Então eu gostaria que agora vocês fossem lá no nosso Instagram para comentar, compartilhar com a gente, com as pessoas, qual foi o maior insight, o maior aprendizado, a sacada, que é muito legal para compartilhar e dividir com as pessoas sobre a live de hoje. Tô postando agora, então vocês podem ir lá agora. A gente se vê amanhã aqui no mesmo horário, no mesmo canal, inclusive. E compartilha a live com o pessoal. Aqui no Instagram tem um aviãozinho ali embaixo, que é só clicar e compartilhar com os amigos também. Vai ficar disponível aí por 24 horas para vocês, tá bom? A gente se vê amanhã, espero vocês lá no post do Instagram. Já tem, mas eu não vou contar agora. É segredo? Eu vou contar depois. Tá bom. Tá bom? Beijos pra vocês, até amanhã.